Você não precisa ter tudo em mãos. Você só precisa ter força de vontade de fazer acontecer. Já liguei o botãozinho turbinar, que era o que o curso me ensinava. Em uma semana, investindo R$6, eu já fiz R$1.600. Para você ser um bom vendedor, você vai ser um bom contador de história. Para você ser um bom contador de história, no mínimo, você já tem que ter sido o protagonista daquela história. Mas chega um determinado ponto que eu já não preciso mais criar conteúdo todos os dias para mim precisar vender. O turbinar vai trazer as pessoas. Eu uso essa técnica dentro do meu criativo. Então, as pessoas vêm através do meu criativo, só que o meu perfil precisa estar pronto. Então, o turbinar, ele entregou para muitas pessoas investindo pouco e as pessoas chegavam ali em massa. Então, ele é simples no usá-lo, mas para ter resultados, você precisa ter uma boa estrutura de venda. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Marcelo Gualberto. Eu sou Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E você já pensou em faturar milhões apenas com o botão turbinar, sem gerenciador de anúncios, sem automação e ainda transformar isso em liberdade para sua família? Hoje você vai conhecer a história de quem fez exatamente isso com o celular quebrado nas mãos. Ela começou investindo R$6 por dia, escalou suas vendas já no primeiro mês, até dominar o funil no Instagram, que a fez faturar mais de R$4,5 milhões. Hoje ela ensina mais de 25 mil alunas a fazerem o mesmo. De 2021 até aqui foram muitos desafios para conquistar sua tão sonhada liberdade financeira, estar com sua família e formar mulheres para escalar com estratégia no digital, coragem e transparência. Bruninha, se o almoço foi gostoso como foi, o podcast vai ser bom, hein? Foi incrível, eu tenho certeza. A mulher é super comunicativa, fala exatamente o que ela faz. Exatamente vai isso. Vai dar bom, vamos chamar? Quem é? Recebendo sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi. Seja bem-vinda, Daniela Teixeira. Que prazer. Olá, Marcelo. Olá, Bruninha. Olá, pessoal de casa. Abençoado e abençoada, como eu costumo chamar. É uma honra estar aqui. Muito obrigada. Vai ser incrível, Dani. E olha só, seus resultados falam por si só, não é mesmo? Mas antes da galera entender, porque hoje a gente vai trazer conteúdo profundo aqui pra galera, eu tenho certeza disso. Mas o antes de você, esse começo do teu digital, foi também um pouco desafiador, né? Às vezes a gente olha pra Dani, olha aqui, vê que ela tem número de alunos, faturamento, mas o por trás, os bastidores pra isso acontecer, teve alguns desafiozinhos ali. Você começou com um Moto G8 quebrado. Me conta, como é que foi esse início e que também te manteve em movimento, não desistindo, apesar dos grandes desafios que aconteceram? Ótimo. Então, Bruna e Marcelo, foi um começo muito complicado. Eu costumo falar que eu sou... por mais clichê que possa parecer, a improvável. Porque são R$4,5 milhões de reais. É muita grana para quem começou do zero, como eu comecei. Então, o meu começo foi muito desafiador justamente por eu não ter absolutamente nada ao meu favor. Então, muitas pessoas têm esse negócio do marketing digital no começo, começar, e achar que dá certo só para as pessoas que tem muitos seguidores, pessoas que têm caixa para investir em tráfego, pessoas que têm ali uma audiência qualificada, enfim, para comprar. Apetrecho de trabalho, como tu bem colocou, eu não tinha os corretos para começar, né? Que se diz corretos. Então, eu gosto muito da minha história e tenho muito orgulho de dizer que qualquer pessoa que decide fazer acontecer, faz acontecer se quer. Então, eu liguei muito meu senso de urgência daquela época e eu precisava sair de onde eu estava urgentemente. A minha casa precisava. Eu tinha um filho de 4 meses, onde eu olhava para minha despensa estava vazia e eu via o meu esposo não ter qualidade de vida. Eu disse, não, a gente precisa sair disso. E com muito apoio do meu esposo, eu consegui permanecer estudando. Mas é aquela coisa, né? A gente entra... Uma coisa que pega muito a minha audiência também, quem tá começando, o problema da minha audiência é achar que precisa ter muitos seguidores, bom apetrecho de trabalho. E isso é, de fato, algo que não é real. Se você quer fazer acontecer, você faz acontecer. Então, eu sou uma grande improvável que deu muito certo e vai continuar dando certo com tudo, né? Que eu venho colocando no mercado, em ação. E uma coisa muito, muito, muito real é que as pessoas acham que as pessoas que dão muito certo, prosperam muito, precisam de muita coisa, muito investimento. Então, vendo o meu começo, vendo o quanto que eu comecei investindo tão pouco em tráfego, começando com um celular pequeno, com o apoio do meu esposo, eu consegui chegar até aqui onde eu cheguei. Então, tem sido uma trajetória sensacional. Costumo dizer que eu vim aqui para mostrar que o mercado pode ser simples. Legal. Sabe? Ele é real mesmo para quem está começando. Ele é real mesmo para quem não tem tudo em mãos. Você não precisa ter tudo em mãos. Você
Você só precisa ter força de vontade de fazer acontecer. E conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Tanto pago quanto gratuito. Eu nunca me conformei em comprar um curso e colocar ele em prática e só. Se eu comprei um conhecimento, ficou algo vago, bora descobrir como é que faz isso. Então, ser autodidática me ajudou demais também. Nunca depender de alguém me carregar no colo. Eu sempre caminhei com as minhas próprias pernas. Isso foi sensacional. Que legal, cara. É muito bom quando a gente encontra a pessoa que realmente é skin the game, ou seja, ela tá com a pele no jogo, ela fala sobre o que faz e você conseguiu resultados muito expressivos com estratégias que são relativamente simples. Onde as pessoas pensam que eu preciso do melhor iPhone e de um MacBook, da estratégia mirabolante, quando na verdade é muito mais uma capacidade mental da pessoa acreditar, se manter consistente do que tem até uma história apetrechos, engraçada do MacBook, que eu costumo dizer que o meu primeiro MacBook foi mais por dizer que eu tenho um MacBook do que pra usar pra trabalho. Porque eu não usava o computador. Na verdade, até hoje, eu não uso para levantar uma campanha, por exemplo. Até porque eu nunca levantei uma campanha pelo gerenciador. Então, eu uso tudo no meu celular. Então, claro que o MacBook, ele me ajudou muito na qualidade das aulas ao vivo, com as minhas alunas. Mas, quando eu comecei como afiliada, por exemplo... Atitude de ferramenta, né? Não, por exemplo, então... porque eu preciso ter um MacBook, porque... Não, gente, você não precisa. Hoje eu tenho porque eu tenho condições de ter. Mas, não é uma ferramenta que se eu não ter ele, eu não vou fazer dinheiro. Perfeito. Entende? É até uma história engraçada. Dani, falando do seu início, a gente tava conversando no bate-papo no almoço, você falou que sempre foi muito das vendas, sempre esteve em movimento, não tava esperando a vida acontecer pra você, você tava fazendo acontecer. De onde que surgiu esse viés empreendedor seu? Você via um padrão em seus pais? Ou você estava repelindo o comportamento que seus pais tiveram? Que talvez eles eram servidores públicos ou algo do tipo? De onde é que surgiu essa necessidade de autonomia, de vendas, de crescer, que culminou na sua chegada no digital? Eu fui criado por duas pessoas com pensamentos diferentes e eu não acho que nenhum está errado. Cada um foi para onde, de fato, é onde eles queriam, né? Estar ali no momento. Mas a minha mãe, ela trabalhou em fábrica de calçado desde sempre. Já o meu pai não. O meu pai, quando ele aprendeu a fazer algo, ele fez aquilo a sua própria renda. Ele trabalhava para alguém, pronto, aprendi. Agora está na hora de eu transformar isso em minha renda. Então, o meu pai empreende até hoje. Ele trabalha por conta própria, no que ele sabe fazer, no que ele ama fazer. Então, essa paixão por eu faço isso e eu amo fazer, eu creio muito que veio muito da minha criação. O meu pai ama o que faz. Legal. E o meu pai, ele nunca estudou para fazer o que faz. Eu até me emociono. Meu pai, ele é incrível no que ele faz. E é isso que eu queria muito, sabe? Se eu achar alguma coisa que eu gosto muito de fazer, eu vou transformar isso na minha renda e eu vou ser muito boa nisso, sabe? E o meu pai, ele exerce sem nenhum conhecimento. Já eu busquei conhecimento, né, para exercer da melhor forma possível e não se transformou em uma renda extra, se transformou em, de fato, uma transformação de vida muito grande e muito, assim, exponencial. Então, é sensacional. Veio muito da minha criação e eu sempre gostei muito de ter a minha própria renda, de fato, trabalhar pra mim. E talvez olhando pra trás, coisas que você fazia antes deve ter te ajudado pra caramba nessas habilidades de saber vender, né? Demais. Porque você sabe vender muito bem. É, isso aí. As gurias costumam dizer que, tipo assim, as que já são alunas, dizem, meu Deus, ainda dá vontade de comprar de novo. Porque tu sabe, de fato, usar a persuasão a seu favor. E eu conseguia usar a persuasão, gatilhos mentais, sem a mentira, sabe? Sem usar de uma forma, assim, que precisa mentir, enganar. E não, eu consigo fazer isso de uma forma honesta, coerente, mas eu consigo acionar o teu senso de urgência. Tu precisa do meu produto. É pra agora. Tu precisa sair da onde você está. Onde você está não está bom e eu tenho a solução pra isso. E eu consigo passar isso. E, com certeza, a minha caminhada também com o meu primeiro emprego, né? Eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz, ali nos meus 16 anos. E quando eu vi, com 17, 18 anos, eu estava cuidando mais de uma loja. Então, eu tive que ter contato com clientes que não estavam satisfeitos com alguma coisa que aconteceu ali no meu trabalho. Eu tive que aprender isso na garra. Então, com certeza. Eu já estive nas vendas desde muito nova. Você tava sendo preparada, olha isso, só. Eu tava aprendendo marketing lá dentro e eu nem sabia que eu tava aprendendo marketing, sabe? Tipo, esse pote ou esse pote? Era bazar, sabe? Não, esse pote que incrível, porque tem isso. Sabe? Eu já tava, de fato, solucionando problemas ali dentro da loja, né? De clientes com problemas simples. Mas, sempre estive no meio disso. Que legal. E Dani, olhando pra esse começo no digital, teve algo que você testou? Você viu que não era pra você e aquilo te fez mudar totalmente a rota e ir pra outros caminhos? Totalmente, gente. O meu começo, ele foi muito marcado disso.
e muito marcado mesmo. Eu tentei muito o caminho que quase todos tentam. E que a maioria se frustra e é por isso que para. Eu até estava comentando com vocês no almoço, eu conheço muito a minha audiência. Então, eu sei exatamente aonde ela começa e por que ela para no meio do caminho. Porque, na verdade, não é um caminho que tem fim. O mais louco é que, por mais que eu já cheguei até aqui, o que mais me anima pra continuar trabalhando é que eu tô apenas no meu começo. Então, caraca, tem muito pra gente viver, sabe? É apenas o começo de tudo. 4 milhões e meio, apenas o começo. É isso! Onde que eu imaginei que eu ia estar falando isso com 24 anos? Caraca, legal. Entende? Então, isso me anima demais. Saber, por exemplo, que eu tô num processo de escala agora. Cara, isso é absurdo. Eu tô num processo de tirar o meu dinheiro da mesa agora, depois de 4 milhões faturados. Então, isso é sensacional. O que eu estou usando agora para escalar, para colocar dentro da minha empresa, é onde muitos optam começar e é onde eu optei. Que é o que a maioria que está começando no digital começa. Primeiro, não quero vender curso, né? Não quero ali virar blogueiro, ficar me expondo. A grande maioria tem isso. E eu quero só apertar uns botões e a comissão cair. Esse era meu sonho, sabe? Era de fato meu sonho. Eu queria começar a trabalhar, as comissões cair. Mas o processo para isso acontecer tinha muitas entrelinhas que eu não conseguia entender, que não se adequava para mim. Primeiro, eu não gosto de nada muito técnico. Então, o gerenciador, ele é técnico. Para mim, era um bicho de 7 cabeças. Segundo, eu precisava de um investimento consideravelmente alto. Aí, Dani, o que é alto para ti? Naquela época, R$10 para mim era muito dinheiro. Então, se eu tinha que testar uma campanha com R$20, ia faltar, entende? Eu não podia gastar, não podia ficar jogando dinheiro assim pra testar. Eu não tinha apetrecho de trabalho, como eu falei. Eu tinha um telefone muito simples. Por mais que eu consiga levantar campanha no gerenciador de anúncio, eu não conseguia. Então, pelo meu celular que eu estava, não tinha apetrecho de trabalho. Então, eu comecei por ali. Então, mesmo não tendo esse caixa, eu gastei ali um salário mínimo, que, volto a dizer, era muita grana pra mim. Eu gastei, estourei cartão da minha mãe, tentando levantar campanha em computador que eu pegava emprestado. Porque eu fugia do que eu faço hoje. Eu fugia do meu propósito. Eu fugia do que hoje eu descobri que eu amo fazer, né? Então, eu, de fato, tentei muitas coisas, me frustrei. E depois de 1 ano e pouquinho que passou, eu consegui descobrir que, de fato, o meu funil de vendas, ele podia ser simples e ter um faturamento muito alto. Quando eu comecei a exercer o funil de vendas que eu exerço hoje, e eu vi a quantidade de dinheiro que eu estava ganhando, eu disse, meu Deus, por que eu fugi disso? Sabe? E eu gosto de dizer para minha audiência é que da onde você está fugindo, geralmente é onde você tem que estar. Esse é muito legal, forte. Hein? Tipo assim, eu me vi fugindo da onde eu tinha que estar. Então, se tem algo que te incomoda, que você quer muito estar em um lugar, e você foge, você tem medo daquilo, é aonde você tem que estar. Isso é muito real. Caramba. Que legal. Muito boa essa frase. Teve algo que você já fugiu? Você sabia onde você deveria estar? Olha, várias coisas, na verdade. O tempo inteiro a gente se encontra nessas armadilhas, né? O bom é você conseguir parar para observar, identificar esse desafio e conseguir tomar as medidas. Mas eu já me encontrei muitas vezes em lugares assim onde eu deveria estar e de alguma forma eu estava me auto-sabotando, que é algo muito comum, né? Agora, me tira uma dúvida. Nos bastidores, você também comentou que você passou um tempo relevante no mercado antes de ter os seus resultados expressivos. Tem gente que reclama que fica... eu fiquei 3 meses, 6 meses, 1 ano até ter o meu primeiro resultado. Você ficou bem mais tempo, na verdade. Até que explodiu e quando veio, também veio de vez, né? Isso. Me comenta, fala pra mim. Você falou que o que virou a chave pra você foram os funis low ticket. Isso aí. Então, explica pra galera o que é um funil low ticket e por que isso funcionou tão bem pra você. Ótimo. Eu comecei, como eu falei, eu comprei muitos cursos na minha caminhada. E eu comprei cursos que, para mim, eram consideravelmente valor alto. Então, para mim, R$299, porque eu sei que o low ticket, na visão do mercado, produtos baratos, né? Acessíveis para minha audiência. High ticket, produtos caros, ok? Aí, pra mim, na época, 299 era um baita high ticket, entende? Então, foi um investimento, R$300, né? Solucionava alguns problemas que eu estava tendo naquela época, como, por exemplo, água luz cortada, a gente dependia de cesta básica, o meu filho dependia de doação para se vestir, ele só tinha 4 meses. Então, para tirar isso do meu orçamento, era um valor alto e eu fiquei muito temerosa. Essa era a Daniela de 2021. Quando lá em 2023 eu descobri o funil de vendas dentro do Instagram, que conseguia vender através de apertar um simples botão, trazer uma audiência qualificada e dentro do meu Instagram eu converter essas pessoas, quando eu descobri isso, gente, só que como é que eu descobri isso? Vendendo um infoproduto low ticket de renda extra. O que era pra mim? Renda extra é a dor, a falta do dinheiro, todo mundo sente.
Se hoje eu tenho 4,5 milhões faturados, eu quero faturar mais. Independente se você tem pouco, se você tem muito, você quer mais. Você quer mais dinheiro. Então, a minha audiência, eu sabia que a minha audiência vai ter essa dor. Todo mundo vai querer mais dinheiro. Então, eu entrei dentro do nicho de renda extra. Ok, mas eu não quero enganar, não quero mentir, quero de fato vender, né, algo que vai gerar transformação na vida do meu cliente. Foi quando eu me afiliei a um infoproduto de renda extra, mas não era sobre marketing, sobre vendas. Era sobre marketing, mas não era sobre vendas em si, no Instagram e tudo mais, marketing de afiliados. Aí me afiliei, usei dentro do funil, deu certo, fiz 2 vendas, só que já tava queimando algo de mim, porque, poxa, eu já tinha fugido há mais de 1 ano do que eu tinha pra fazer. Então, quer saber? Eu vou pegar esse conhecimento aqui que me ensinou esse botão e eu vou indicar pra mais mulheres. Toda essa galera que ficou frustrada junto comigo todo esse tempo, eu vou chamar pra perto de mim. Então, foi onde eu usei essa estrutura que eu tinha aprendido, que o curso não ensinava a vender o próprio curso, mas eu converti ali para vender o curso. E o que mais me chamou a atenção é porque o curso não ensinava isso. Eu disse, caraca, então a audiência que vai entrar comigo vai aprender de fato a fazer isso que era o que a Daniela fugia. Não queria aparecer, não queria gerenciador de anúncio, porque eu já tinha me frustrado com aquilo. Aí, eu comecei a indicar esse curso, que na época a produtora tinha feito uma promoção de R$ 29,90. Quando eu comecei, gente, eu peguei meu perfil pessoal, eu reestruturei todo ele para vender o curso, em 8 dias eu tinha feito R$ 1.600. E eu fiquei assim, vendendo um de R$ 29,90 e eu ganhava R$ 14,90 por comissão. No meu primeiro dia, eu fiz 10 vendas. De 10 a 15. Se eu falar exatamente, eu vou errar. Mas não foi 10 nem 15, foi entre 10 e 15 vendas. E eu fiz tipo, opa, um produto que cura uma dor que de fato machuca demais pra barato, que a pessoa não precisa pensar muito. Meu Deus, quando eu aprendi isso, gente, eu tava rica. Eu tinha feito o que eu tinha gastado com o gerenciador de anúncio, tinha feito em uma semana. Sim. Aí eu disse, não, aprendi a fazer isso. Uma coisa muito preciosa que eu aprendi é, mais precioso do que a comissão no teu telefone, muito mais precioso do que isso é tu entender como que ela caiu ali. Então, eu sou totalmente contra a venda da sorte. A venda da sorte, qualquer um pode te ensinar, qualquer um pode fazer. Você pode, sei lá, indicar um produto pro... Não é que seja errado, mas é uma venda, tipo, te indiquei perfeito. Mas não tem escala, né? Vender para um conhecido, enfim, alguma coisa até errado que fazem no mercado, caiu uma venda ali. Mas é uma coisa que você vai conseguir fazer todos os dias. Uma hora você vai ter que parar. Sim. O que te traz uma vida em vendas é um funil de vendas que é infinito, que não para de chegar a pessoas tomando decisões, pessoas comprando de você. Então, quando eu aprendi isso também, que mais importante que a comissão cair, que era o quê? A ansiedade. A minha ansiedade fazia com que eu fugisse de onde eu tinha que estar. Então, eu tinha muita ansiedade, mas eu descobri que mais precioso que a comissão caindo era o processo da venda. Então, eu comecei a trilhar aquele processo todos os dias e comissões não paravam de cair. Eu lembro que eu estava no posto de gasolina enchendo, abastecer, e era plim-plim no meu telefone. Eu disse, caraca, eu aprendi agora, ninguém mais me segura. Só replicar. Bora, sabe? Aí, nossa, eu fiquei muito animada. E assim... eu descobri que esse era o lugar que eu tinha que estar com o infoproduto low ticket de renda extra. Outra coisa que eu percebi, porque eu já havia, no meu primeiro curso que eu havia comprado, ele só ensinava a vender o próprio curso. Eu entrei, eu nem sabia o que era marketing, entrei e ele ensinava a vender o próprio curso em si, né? Assim, reestrutura seu Instagram. E eu fiz aquilo, porque até então eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu fiz e eu não vendi nada. Porque até então, como é que eu vou vender algo que eu não sabia o que eu estava fazendo? Quando eu fiz isso, sabendo o que eu estava fazendo, com propósito, ensinando uma audiência, porque uma coisa muito diferente é você vender renda extra prometendo. Outra coisa é você vender renda extra ensinando. Cara, isso daqui me pegou num tanto, sabe? E daí, quando eu fui vender esse low ticket de R$29,90, eu não ostentei, eu não mostrei o que eu não tinha, que é o que aqui me ensinava. E aquilo me pegou, eu não consegui ir pra frente. Quando eu consegui, eu sabia o que eu estava fazendo, que eu estava ensinando, tirando uma audiência da onde eu estava antigamente para estar onde eu estava, né? Aprendendo no funil de venda, porque até então eu não tinha resultados. Sim. Eu tinha o quê? Conhecimento. Mas eu sabia que aquele conhecimento ia me levar aos resultados. Então, quer dizer, meus resultados vai ser o quê? Ensinando esse caminho para elas. E foi assim que eu comecei a faturar. E eu percebi também que por que aqui eu não vendi e aqui eu vendi. R$299 eu não consegui vender e R$29,90 eu consegui vender. Porque eu não tinha autoridade. Caramba. Então, eu comecei a construir a minha autoridade aqui. Eu costumo dizer para minhas alunas, se coloque no seu lugar. Entende? Você não tem 10 mil seguidores, você não tem uma vida transformada ainda, você não tem um grande faturamento, ou até...
Você que vai vender qualquer um outro produto que gere qualquer outro tipo de transformação. Seja um infoproduto, sei lá, de uma nutricionista, de um advogado, vender um serviço. É super importante a gente entender que eu ainda não tenho autoridade. Então, o que acontece? Se eu vender um curso de R$29,90, eu vou ter as minhas primeiras alunas. Eu vou, de fato, entregar aquilo que eu prometi no produto, entregar mais além. Vai começar o quê? Gerar feedbacks com o meu nome. Foi isso que... Foi o meu percurso. As pessoas entravam e o curso, de fato, ele entregava muito para aquilo, pelo valor que ele era. Não entregava tudo, obviamente, mas entregava muito além daquilo, né, pelo valor que custava. E as pessoas entravam comigo e gerava feedback com o meu nome. Ótima estratégia. Cara, eu dava suporte individual para comissão de R$14,90. Eu entrava madrugada com as alunas. Nossa. E eu ajudava elas. Só que assim, começou... Porque chegou muitas pessoas. Quem foram os meus primeiros clientes? As pessoas em volta de mim, porque eu não tinha tráfego ali até então. As pessoas que estavam dentro da minha estrutura. Já era um funil com pessoas. Então, eu comecei... E foi as minhas primeiras vendas. Elas começaram a agradecer. Feedback rolou. Já liguei o botãozinho turbinar, que era o que o curso me ensinava. Em uma semana, investindo R$6, eu já fiz R$1.600. Caramba, incrível. As pessoas comprando e agradecendo. E direct virava narrativa. Os resultados que elas começavam a ter e feedbacks do WhatsApp viravam narrativas. E só foi. Eu comecei aumentando o orçamento. E assim foi. Tanto que a minha primeira mentoria, quando eu fiz o meu primeiro produto, e foi a minha mentoria, foi o meu primeiro infoproduto, ela custou R$197. Cara, eu ia dar suporte ao vivo 3 vezes a semana. Eu tinha pessoas para atender, eu analisava estrutura por R$197. E acesso vitalício. Não! Tava Pensa. de graça! Só que assim, o meu primeiro lançamento, assim, pequenininha ali, sozinha, eu fiz 44 mil em um dia. Então, assim... E depois, com esse mesmo produto, escalando ele, conforme eu entro a minha autoridade, eu fiz 2 milhões só com ele. Então... Perfeito. Eu consegui construir uma autoridade. Costumo dizer que comecei pequena para chegar aonde eu estou hoje. Perfeito. Poder cobrar o valor que eu quiser hoje pelo meu conhecimento é demais. E a galera paga, né? Paga. Esse que é o melhor. É isso Incrível. Você trouxe aqui essa questão de processo de vendas pra gente chegar até lá, de fato, e trazer também conhecimento pra galera poder aplicar na prática, né? Eu queria ir pra um ponto de que você trouxe que você teve que refazer todo o seu Instagram pra você voltar, continuar ali a vender, ter a constância que você tem hoje. Então, pensando nisso, lá no teu começo, o que você mudou no seu Instagram? E também, se você puder trazer pra galera como organizar essa estrutura do Instagram, Ótimo. Porque isso também é um divisor de águas, né? Ótimo, perfeito. Tudo começa pelo topo, né? O algoritmo, ele precisa entender o que você vai fazer e para quem você vai fazer. Eu costumo dizer que o algoritmo do Instagram, ele é como se fosse um raio laser que vai passando. Ele começa lá pelo seu nome de user, o arroba. Se ele não entender o que você faz, ele passa pela sua foto, não condiz com o que você faz. Passa pelo seu nome negrito, passa pela sua bio. Ele não consegue entender o que você faz e para quem você faz, você já não existe. Você pode criar, ele não vai entregar. Então, começa por lá, começa pelo topo de perfil, começa, né, por um nome bem estruturado, uma foto que condiz com aquilo que você vai estar vendendo, o profissional que você é, a bio com 3 etapas, que é a frase de transformação, autoridade, mais informações sobre o produto, se der espaço, se não direto para uma CTA. Então, precisa ter toda essa estrutura ali no topo, começa ali. A partir do momento que você coloca a tua conta como... business. Isso, começa ali como profissional. A partir dali, o Instagram ele já te olha de outra forma. Ele quer saber o que você faz, para quem você faz. Ok, você vai criar conteúdo para que audiência? O que essa audiência faz? É praticamente o que come, é onde vivem. Sim. Você precisa dizer tudo, Muito bom. sabe? E você precisa fazer isso. Na sua criação de conteúdo, começa... Eu sou viciada em metodologia. Então, assim, eu gosto de ter um começo, meio, fim não tem. Mas é uma continuação. Então, começa... Se a pessoa tem dificuldade, é por onde eu começo. Cara, comece se apresentando. Aqui a gente não começou primeiro com uma apresentação. Sim. As pessoas precisam entender quem eu sou, da onde eu saí, para entender, né, de fato o que eu faço, como que eu posso ajudar elas. Então é sobre isso. Lá no seu Instagram a mesma coisa. Começa se apresentando pra galera entender o que você faz, como é que você pode ajudar, por que você escolheu isso, se coloca no lugar do teu cliente para dizer, caraca, eu vou fazer com ele porque ele já esteve no meu lugar. Muito importante também, eu não sei o que vender, eu não sei por onde começar para ter uma estrutura e ligar o turbinar para começar a vender. Escolha algo que você já viveu. Para você ser um bom vendedor, você vai ser um bom contador de história. Para você ser um bom contador de história, no mínimo, você já tem que ter sido o protagonista daquela história. Você nunca vai entender as dores do seu cliente. Entende? Então, eu vendo para as Danielas do passado, para elas conseguirem estarem aqui onde eu estou hoje. Então, eu sei o que elas querem ouvir, eu sei o que elas estão passando. Então, isso é muito precioso.
Perfeito. Quando a gente consegue entender isso. Então, comece por isso. Comece organizando o topo do seu perfil. Comece fazendo uma postagem se apresentando. E depois apresente o que você vende. Qual que é o diferencial do seu produto. E depois só continua. Conteúdo de topo, meio e fundo de funil. E só vai. Depois dos 14 dias, a gente já consegue ligar o turbinar. Que legal. Muito e bom. Dependendo do produto, dá pra começar ainda com R$6 por dia. E ainda hoje, em 2025? Cara, a grande maioria das minhas alunas começam com R$6 por dia. Caraca. Porque a grande maioria da minha audiência são mães donas de casa. Então, o que elas decidem vender? Renda extra, emagrecimento, produto pra pele, Shopee. Então, assim, cara, não tem coisa melhor de começar com Shopee do que ser dentro de uma estrutura no Instagram bem estruturado, nicho bem especificado. Eu quero vender Shopee. Todo mundo já comprou na Shopee um dia, né? Ou já sentiu o desejo de comprar lá. Então, você vai escolher um nicho. Estrutura o teu perfil para vender e consegue ligar o tráfego a partir de R$6 por dia. E, Dani, por que consegue ser tão barato o tráfego lá dentro do Instagram? Porque você não vai estar tirando a audiência lá de dentro. Você vai estar trafegando ela do ponto A ao ponto B. O ponto A é dentro do Instagram, o ponto B também é dentro do Instagram. Porque você vai estar levando para dentro do perfil. Então, a plataforma não vai, a rede social não vai... muito mais. Ela não vai te cobrar o fato de você estar tirando a minha audiência daqui de dentro. Você está mantendo ela aqui dentro. Perfeito. Então, ela é muito barata. A gente vai falar ainda um pouco mais sobre o botão turbinar em si, mas ainda falando de estruturação de perfil. Muito boa a clareza que você entregou sobre as etapas, que principalmente a descrição, quando a pessoa abre, daquela primeira olhada, o que é que deve ter ali. Agora falando a título de produção de conteúdo. Você tem uma rotina de produção de conteúdo, uma estrutura de linha editorial, ou é algo mais voltado ao feeling, o momento? Como é que funciona isso pra você? Ótimo. Eu costumo dizer também que eu fugia do Instagram pelo fato da criação de conteúdo. Cara, criar conteúdo pra mim, eu não gostava, mas eu consegui entender que isso é muito importante o pessoal de casa entender também. A gente que começa lá, quando eu comecei, faziam muito como se a criação de conteúdo a aparecer fosse um bicho de 7 cabeças. Então, parecia que isso era algo ruim, sabe? Então, só que, por mais que hoje eu crie conteúdo, eu não dependo da criação de conteúdo. Por exemplo, eu dependo da criação de conteúdo, mas não que ela se propague de uma forma orgânica. O orgânico, ele funciona muito bem, mas eu nunca tive paciência pra ele. E o mais louco é que, assim... Dani, você ensina tráfego pago ou ensina tráfego orgânico? Eu ensino os dois, porque eles não vão funcionar sozinhos. Eles precisam de um de outro. Só que você depender de chegar a clientes organicamente, essa paciência eu não tinha. Sabe? Eu conseguia entender que para as pessoas comprarem de mim, eu precisava de quê? De pessoas. Um funil de vendas básico, ele precisa de pessoas para elas comprarem de mim. Então, para as pessoas chegarem de mim e tomar a decisão de compra, eu precisava ter pessoas ali para comprar de mim dentro do meu Instagram. Então, eu precisava começar a investir em tráfego. Assim, eu comecei a construção do meu Instagram. A minha criação de conteúdo, eu costumo dizer que a gente precisa de 14 dias para colocar produtos na prateleira. A gente precisa, antes de pensar em tráfego, antes de pensar em turbinar, nós precisamos pensar no nosso Instagram. Organizou o topo, organizou as primeiras postagens, apresentando que para onde eu começa por ali, começa a nossa criação de conteúdo. A nossa criação de conteúdo, eu costumo dizer que 14 dias é o suficiente para a gente colocar ali as coisinhas no seu devido lugar. Explicar o que o seu produto faz, enfim, conteúdos explicando sobre o produto, né? Aí a gente consegue ligar o tráfego. Mas chega um determinado ponto que eu já não preciso mais criar conteúdo todos os dias para mim precisar vender. O turbinar vai trazer as pessoas. O conteúdo que tá ali, eu não dependo que ele viralize, que ele saia da bolha. Eu só preciso que ele seja altamente conversível para as pessoas que vão chegar ali através do meu criativo, que com uma técnica, que a minha técnica é a técnica OPSD. O óbvio precisa ser dito. Eu uso essa técnica dentro do meu criativo. Então, as pessoas vêm através do meu criativo, só que o meu perfil precisa estar pronto. Eu não dependo da entrega orgânica, mas ele precisa estar saudável para o turbinar funcionar e ele precisa estar bem estruturado com o conteúdo. Então, a criação de conteúdo, ela é necessária? Sim, mas ela não se torna maçante, cansativa, porque a gente não depende só dela ter uma entrega boa para a gente conseguir vender. Entende? Perfeito. Top. E agora entrando nessa parte do turbinar, que foi realmente o que mudou ali todo o seu jogo, né? Você conseguiu escalar muito. E é algo que eu acredito que algumas pessoas ainda subestimam, né? Porque a gente ouve muito a galera falando de Meta, Google, mas o turbinar é muito difícil. Eu tenho uma memória aqui que a única pessoa que eu me lembre, não, pode ter tido outra, mas que eu me lembre que falou sobre isso foi a Isa Elias, que ela usa o turbinar também, usava na operação dela até o momento que ela gravou o podcast. Então, pensando nisso, o que você fazia em relação ao seu conteúdo que foi diferente pra você conseguir ter esse tipo de resultado turbinando ele, sabe?
Posso ser polêmica? Por favor. Gente, foi muito polêmico quando eu comecei a crescer no mercado. A gente chegou a ficar ali durante mais de meses entre os terceiros mais vendidos da QIFI, a área das abençoadas. E a gente começa a ficar conhecido, né? A Daniela cresceu ali, nasceu no mercado. E as pessoas subestimavam demais. E muitos infoprodutores, enfim, faz parte, infelizmente, até comentavam. Estavam começando a botar no teu conteúdo, o Turbinar não funciona e tal. E as minhas alunas chegavam, Dani, o fulano tá falando que o Turbinar não funciona. E eu dizia, meu Deus, mas como que não funciona? Entende? Eu consigo entender que toda a estratégia, ela funciona se você focar e fazer acontecer. Sim. Exatamente. Entende? Não é que um não funciona. Em nenhum momento eu tô falando que outra estratégia que não funciona. Tô dizendo que para iniciante foi incrivelmente, funcionou perfeitamente e eu vou continuar permanecendo. E o meu conteúdo, ele deu tão bom no Turbinar, como você me perguntou, porque eu uso uma técnica que ela se chama técnica 3P, que é pessoa, processo e prova. Todo o conteúdo meu, eu falo de uma pessoa que passou por um processo e provo que deu certo aquele processo. Então, isso eu uso no criativo, isso eu uso no meu conteúdo pro feed, isso eu uso para construção dos meus destaques, isso eu uso para as minhas narrativas de story, isso eu uso para um script de atendimento. Porque precisa ter. A pessoa, bem escancaradamente falando, ela não tá nem aí pro quanto incrível o teu produto é. Bah, legal, Bruno, que teu produto é tudo isso. Mas que transformação ela fez? E o que a pessoa fez para chegar até aí? Como é que foi o processo dela? Hoje o mercado, ele tá desconfiado. O meu público, eu peguei o público desconfiado, como eu falei para vocês no nosso almoço. O meu público é um público machucado. Que ele já ouviu falar que, perfeito, o marketing digital funciona, mas ele não é fácil. Mas eu consegui provar para essa galera que pode ser simples. Entende? Não existe, fácil não é, mas é simples. Então, por exemplo, uma técnica 3P. É simples, cara. É processo, pessoa, processo e prova. Mas é algo simples que faz total diferença, que fez eu chegar onde eu cheguei. Tem um criativo meu que só com ele eu já faturei mais de 2 milhões de reais. Caraca. E hoje, por mais que eu insista em criar outro, tem aquele que é o topo, sabe? Aquele criativo, por mais que eu possa ligar, ele sempre vai performar de uma forma incrível. Porque ele tá com a minha técnica 3P. O que tem nele? Se você puder detalhar, assim, mais pra ter visão. Exato. O que tem nele? Quando tu começa ele, começa com o processo, tá? O que é difícil pro meu cliente no meu processo? O que é difícil? Ele não quer aparecer e ele não quer gerenciador de anúncio. Pra minha audiência. Então, eu já começo tocando numa dor do processo. Aí eu já mostro para ele, já escancaro no título uma dor que lá no processo ele não vai ter. Eu facilito a vida nele nisso. Tá ali, no começo do conteúdo. Aí, ele vai pro meio do meu criativo, que é o conteúdo que, consequentemente, também vai pro feed, porque no Turbinar, a gente só consegue terminar publicações que estão no feed do Instagram. Aí, ele vai para a parte aonde eu mostro como aquele cliente fez exatamente aquilo que eu falei no título. Ele trabalhou com o Facebook, ele trabalhou sem o Facebook, sem aparecer, e ele fez tanto. Ele fez isso, e agora ele faturou tanto. E também entrego no meio do conteúdo tudo que eu entrego dentro, por exemplo, o material que vai facilitar que ele viva aquilo que eu falei lá no título, por exemplo. É sem Facebook, sem gerenciador de anúncio e sem aparecer. Eu mostrei exatamente como ele fez, quais produtos ele vendeu para conseguir aquele resultado, o material pronto que eu entreguei e provei aquilo. Então, eu falei do processo, toquei numa dor muito forte que durante o processo ele não quer ter e mostrei as pessoas seguindo aquele processo, provei que eu sou uma boa mentora, entreguei aquilo que eu prometi e ele tendo resultados com aquilo. Então, também entra a técnica OPSD, o óbvio precisa ser dito. A gente pensa que para fazer um conteúdo, para fazer um criativo é extremamente complicado. É só falar o óbvio. Uma dor óbvia que o teu cliente sente. Perfeito. Que legal, muito legal. bom. Adoro quando as pessoas destrincham, assim. Tem clareza, né? Tem um método por trás, os acrônimos, muito bom. Agora, falando do botão turbinar, às vezes a gente tá aqui falando do botão turbinar como se fosse a coisa mais familiar do mundo pra todo mundo, e nem sempre é. Exatamente. Tem vezes, às vezes eu sinto que as pessoas estão mais familiarizadas com o gerenciador de anúncio, não a título de utilização, mas a título de conhecer, do que com o próprio botão turbinar. Então, supondo que a pessoa que caiu aqui tá de paraquedas, ela nunca ouviu falar do botão turbinar. O que é o botão turbinar e como é que ele funciona? E eu já encaixo outra pergunta. Ele é tão simples quanto parece ou eu preciso ter atenção em algo específico?
Ótimo, adorei essa pergunta. O botão turbinar, ele é aquele botãozinho azul que fica debaixo das publicações quando a tua conta no Instagram, ela é profissional. Então, se você criar uma conta de usuário, não vai ter ele. Se você criar uma conta de profissional ou pegar uma conta pessoal e mudar para profissional, que foi exatamente o que eu fiz, ele ficará embaixo das suas publicações que você faz no feed. Então, eu costumo dizer carinhosamente, porque ele é incrível, né? Mudou a minha vida, eu chamo ele de potencializador de funil. Então, ele só potencializa aquilo que há de bom na minha estrutura. Ele não vai fazer eu vender, ele vai potencializar a minha estrutura de venda. A minha estrutura de vendas é o meu perfil. Então, ali eu cuido muito bem da minha estrutura de venda e ele vai potencializar o funil. O que é um funil? O funil é onde entra as pessoas e ela toma a decisão de compra. O turbinar traz pessoas em massa para dentro do meu perfil. Ele é um potencializador. Por exemplo, no Instagram, é ali o meu funil de vendas. Se eu não tivesse o turbinar, eu dependeria de o meu conteúdo aparecer para as pessoas certas, o algoritmo entregar essa entrega orgânica que eu não tenho paciência e eu tinha senso de urgência. Eu precisava de dinheiro, então, e eu tinha pouco para investir. Então, o turbinar, ele entregou para muitas pessoas investindo pouco e as pessoas chegavam ali em massa, mesmo investindo pouco. Só que se a minha estrutura não estivesse pronta para receber, eu não iria vender. Então, ele é simples no usá-lo. Mas para ter resultados, você precisa ter uma boa estrutura de venda. Pensar mesmo como uma vitrine, né? Exatamente. O turbinar vai trazer pessoas? Vai trazer, isso é óbvio. Mas o que vai fazer você vender? Como você cuida dessa estrutura de vendas. Eu não dependo de criação de conteúdo para ser conhecida. Eu dependo da criação de conteúdo para me vender. Entende? Uau, perfeito. Eu sou muito conhecida através do botão turbinar. Nunca um conteúdo meu viralizou. Gente, eu trabalho com Instagram. Eu fiz 4 milhões de reais com o Instagram. Mas nunca um conteúdo meu viralizou. Porque eu não dependo disso. Eu dependo só que o turbinar faça seu papel. E ele sempre fez desde o meu primeiro dia. Trazia as pessoas certas que têm a dor que o meu produto cura. Então, eu fazendo a minha estrutura de vendas perfeitamente, como o algoritmo gosta, que é o que eu faço, para quem eu faço, montei, tá? Ok. Corre o risco que muitas alunas minhas vivem é já vendendo orgânico. Tá tão bem feita que as pessoas já vêm organicamente, já compram de você já tem um caixa para turbinar. Por mais barato que seja, que eu acredito que a grande maioria, né, tem de 6 a 10 reais para colocar, mas se não tem, já levanta a caixa no orgânico e, fiz 70, fiz 80, fiz 100 reais, eu já tenho, fiz 100 reais, tenho 10 dias de tráfego pago. Nossa. Sabe? Então, e já tem um pouquinho ainda pra escala. Bom demais. Olha que incrível. Pensa nessa galera que começa a chegar ali pra você a partir do turbinar. Como é que você faz pra se conectar com elas? Porque tem isso também, né? Isso faz toda a diferença. Claro, é o meio do funil, Perfeito. né? O topo do funil, ele é atração. Então, eu atraio com o turbinar. As pessoas vêm em massa. Mas o que faz eu vender pra essas pessoas? A minha estrutura, a minha conexão. O meio do funil, que é o relacionamento. A conexão com o cliente. Aí que vem a grande chave, que é o que você vai vender ali dentro. Seja um serviço, seja um produto. Agora, falando de mercado de afiliados, que é onde eu comecei e é onde é o meu principal foco de ensinar as minhas alunas, que elas não precisam criar produto, que tá tudo prontinho ali, é só elas vender. Vai muito disso, a escolha do que vender. Eu não indico para elas ficam muito nisso de... Dani, o que eu vou vender? Por qual produto eu começo? Como eu sei que é o produto certo? O que você vai fazer? Antes de você escolher o produto, você olha para você. Aonde você está? O que te incomoda? Isso que te incomoda? Você olha no espelho agora. O que te incomoda mais? Qual que é a tua dor insuportável? Dani, essa é a minha dor insuportável. Ok, você vai escolher um produto dentro desse nicho que tem uma boa relevância. Se é produto físico, é claro, aprovado pela Anvisa, como é que é a página de vendas. Se tem grandes feedbacks, se é de fato bom, ok, você vai trabalhar com esse produto. Por que isso é tão importante? Porque você vai ter que trabalhar todos os dias atendendo uma audiência que você precisa entender ela. E você vai repetir todos os dias a mesma coisa de forma diferente. Você vai fazer uma narrativa de story, cada dia tocando numa dor e um nível de consciência do seu cliente. Todos os dias você vai fazer um atendimento, ou vai vendendo automático, mas tem atendimentos também. Você tem que entender. A grande chave do meu meio de funil ali, de as pessoas entrarem na minha estrutura, o que faz eu vender para elas é a humanização. Eu já estive aí, eu sei quão suportável é estar aí, e eu tenho o caminho para você sair daí. Bora, me dá a mão. E elas vêm comigo e saem de lá.
Então, é sensacional. Eu ensino elas a fazer o mesmo. Ter um produto que vai mostrar para o cliente que eu já estive aí, me coloquei no seu lugar, eu sei como é que é. Por que faz uma pessoa comprar de você? Você contar uma história muito bem contada, uma narrativa. Isso em tudo. Então, se você já foi protagonista, você coloca emoção. Porque não é de qualquer maneira que você vai parar um cliente. Então. O que mais precioso nós temos hoje é tempo. Se alguém parou para olhar a tua estrutura, se alguém parou para receber um atendimento teu, ele já tá no meio do teu funil, porque ele já te deu atenção. É o que mais precioso nós temos. Então, se ele parou, eu vou fazer ele comprar, dizendo, eu já estive aí, bora. Entender sobre o que nós vendemos e falar com autoridade faz toda a diferença também. Mas você vende também de uma forma leve, né? Muito. Não é conteúdo, assim, totalmente maçante, digamos. Você Não. tem ali um momento de mostrar a sua família, seus momentos. Encaixar isso dentro de forma intencional, né? Você saber que você tá fazendo aquilo pensado, de forma intencional. Não só jogar também, porque isso torna chato. Exatamente. Tu tem que saber fazer... Por isso, eu volto a clicar na tecla de... Você precisa vender algo que está no seu dia a dia. Senão fica cansativo. Sim. Então, por mais que tenha alunas que, por exemplo, o Daniel não quer aparecer. Ok. Eu costumo dizer para elas que eu vou te ensinar, então, semi-aparecer. Pessoas compram de pessoas. Ai, Daniel, eu quero, sei lá, vender essa água. Eu vou botar a foto dessa água na foto de perfil? Não, você não vai fazer isso, porque as pessoas não compram, né? Compram de pessoas. Então, a gente vai humanizar essa estrutura, mas eu não quero o teu rosto, Bruno. Eu quero a tua humanização. Eu consigo te ensinar a criar um conteúdo que não dependa do teu rosto, mas dependa da tua dor que você já sentiu. Porque não adianta. Eu sei porque eu tenho uma trajetória de mentora, onde eu comecei como afiliada. Eu vendi o curso como afiliada, mas eu prestava ajuda. Então, eu conseguia ver que elas tinham grande dificuldade em vender sem aparecer. Aí, eu comecei a mexer com elas. Não é assim. Eu não compraria de você. Tá robótico, tá chato. Então, vamos humanizar isso, sabe? Então, fazer uma narrativa de venda, pode fazer. Narrativa de venda, eu costumo dizer que é de 1 a 10 stories no máximo. De 1 a 5 já tá bom. Aonde tem começo, meio e fim. Por exemplo, eu vendo um emagrecedor. Pessoa, processo e prova. Maria queria emagrecer tantos quilos, estava passando por isso. Ela comprou esse produto, que fez isso na vida dela. Se você quer viver o mesmo, clique aqui. Isso é uma narrativa de venda com a técnica 3P. Só que para a pessoa parar para ver a narrativa, ela não entra ali para comprar de você. Ela compra ali primeiro para ver quem você é, qual é que é tu, o que você faz. Então, precisa ter uma humanização no meio disso. Então, mostrar algo do seu dia a dia, mostrar, sei lá, se você está lavando uma louça é interessante para sua audiência, porque ela quer ver, ela tá curiosa, ver algo da sua rotina. Então, deixar isso leve é super importante. E eu sempre fiz isso desde o meu começo. Legal. E toda a minha narrativa também, tocar em dores que a minha audiência se identifica muito, é muito importante também. Então, algo do meu dia a dia, narrativa de vendas, é o máximo. As pessoas se identificam, sabe? Se identificam com você. Isso é precioso. Dani, teve um ponto da sua fala que eu fiquei apegado nela. Que você falou que você constrói um funil dentro do Instagram. Hoje a gente ouve muitos players, os maiores players falam muito mas tem o funil X, funil Y. E todos eles acontecem geralmente fora do Instagram. Você vai ser direcionado para uma página fora, vai para o WhatsApp, vai para caminhos diferentes. Mas é muito raro ver um funil que termina no Instagram. E eu acho muito interessante falar sobre isso, porque, pensando na experiência do cliente, a plataforma, que é o Instagram, ele não quer que alguém clique num link e saia. Então, ele vai beneficiar quem mantiver essa pessoa dentro do Instagram. Mas poucas pessoas fazem isso. Então, eu queria saber, na prática, como é que funciona o seu funil hoje? Desde, supondo que Marcelo ou Bruna acabou de te conhecer. Esse foi o nosso primeiro ponto de contato até passarmos o cartão na venda. Qual é a trajetória que eu percorro para comprar de você? Ótimo. Você estava andando no Instagram e você se deparou com o meu criativo mais incrível que eu mais invisto hoje. Você parou dentro do meu Instagram. Você foi atraído. Agora, o meu papel é fazer você comprar de mim. Então, primeira coisa, eu sei exatamente aonde você está agora. Eu sei por quê. Porque eu começo a fazer narrativas de venda, pelo menos uma vez na minha semana, nas minhas narrativas, eu faço um estudo da minha audiência. Eu faço enquetes. Por exemplo, você é a mãe? Como é que tá a situação financeira? Você está satisfeita? Eu te conheço. Eu sei onde você está. Mas eu só não faço aquelas enquetes, assim, eu digo dizer, clichês. Eu costumo, por exemplo, assim, se hoje você estivesse lavando roupa e você achou R$20 na calça do seu marido, faria diferença hoje na sua rotina? Você vai me perguntar por que eu faço essa pergunta pra ela. Aí eu já trago uma narrativa da minha vida, onde eu falo que dentro da minha casa eu já catei moeda para comer um lanche diferente na frente da minha casa. E eu catava, assim, nas roupas, de fato, ou em gaveta, porque não tinha dinheiro em casa. O Jefté estava na rua ganhando dinheiro.
Então, e quando eu fui lavar roupa e encontrei R$20, eu nunca vou esquecer da sensação, porque eu tava com muita vontade de comer algo diferente. Quando eu trago isso, eu faço uma pergunta fora do óbvio, a pessoa fala, caraca, mas por que ela perguntou isso? Eu quero saber. Aí eu conto essa minha história, a pessoa, meu Deus, cara, essa mulher é exatamente eu também vivo isso. Aí a pessoa sai do óbvio, sabe? É algo do seu dia a dia e é muito humanizado, porque de fato eu já passei por aquilo, ela está passando, então eu já chamo a atenção dela ali, sabe? Eu não fico mais um clichê, eu de fato estou ali com ela sentindo a dor dela. Então eu entendo ela. Então, só que isso, claro, não é no primeiro contato, a pessoa não entra ali e compra de imediato. Sim. Então isso é um todo dia. Costumo dizer que o botão turbinar, ele vai fazer o seu trabalho e te trazer as pessoas para dentro de uma estrutura. Tá chegando. Chegou na segunda, pode comprar lá na segunda do outro mês, sabe? A primeira e segunda do próximo mês, onde o cartão vira. Só que se eu não continuar trabalhando todos os dias, as pessoas não vão comprar de mim todos os dias. Porque a pessoa que chegou nessa segunda pode tomar decisão de compra só na próxima segunda. É verdade. Pode estar passando, por exemplo, naquela situação que eu botei na narrativa naquele momento. Passou aquela situação naquele momento ela tá passando. Aquela dor que ela... Cara, eu peguei ela ali, sabe? Então ela tá no ato. Não, chega, exatamente. Eu já comecei a seguir essa mulher agora, é agora que eu vou comprar. Chega, eu quero dar um basta nisso. Eu já vivi, eu estou passando por isso agora. Então, quando tu toca em dores insuportáveis, mas volto a dizer, com muita verdade, onde você tem de fato a solução daquele problema, porque quanto mais forte você vai tocando na dor, mais você toca no emocional. Isso é perigoso. Porque isso fala muito também do nosso caráter. Se eu toquei na dor, eu tenho que ter capacidade de curar ela. Entende? Sim. Eu tenho que ter a capacidade de curar aquela dor que ela tá sentindo. Então, isso é muito precioso também. Aí, sobre o colocar o link ali nos stories, é uma coisa que é muito falado também. Coloca link, perde audiência. Só que o final do meu funil era os stories. E eu não tinha tempo para atendimento. Então, os meus primeiros resultados como afiliada foi através de um script no WhatsApp. Foi fazendo atendimentos. Mas, quando eu comecei como produtora, devido a eu estar sempre sozinha, eu não tive alguém, um estrategista para me ajudar. Eu estava sozinha. E eu era mãe, eu não tinha esse tempo. Então, o meu final do funil era ali nos stories. Então, eu tinha que ofertar ali. Eu não tinha tempo para atendimento. E não era nem tipo assim, então eu não tenho tempo, então eu também não vou. Quando eu não tinha tempo, eu achava tempo. Eu fiz 500 mil no script. Peraí, você não tem tempo ou você tá só botando desculpa? Fiz muito atendimento com o Isaac no colo, com ruído atrás. Isso não tem problema nenhum, sabe? Mas eu cheguei a um determinado momento que se eu colocasse link nos stories, eu vendia. Então, eu fiz 3 milhões 100% no automático, sem nada de colocar. Só o link do checkout mesmo. Nem era página de vendas, era um checkout. Os 3 milhões como afiliada, já como produtora? Não, como produtora daí. Afiliada foi 500 mil. Com assim, atendimento. Porque eu tava construindo a minha autoridade. Construí minha autoridade como afiliada, depois como produtora, eu vou ser bem sincera. Semana passada, a gente começou a montar um script pra gente começar a fazer um atendimento, recuperação de vendas e tudo mais. Tudo acontecia de forma muito mais automática, né? O que é o sonho da maioria das pessoas, meu Deus do céu. Então, as pessoas banalizaram muito um botão tão simples que estava ali. E eu vim pra mostrar que um botão simples me trouxe 3 milhões num algo muito desejado, que é o automático. Mas volto a dizer, não é fácil, é simples. Sim. Quando você domina o que você vende, pra quem você vende. Aí se torna simples de fazer. Eu sei que agora você tá reestruturando essa parte, indo pra parte de fazer um novo script e tudo mais. Mas, cara, como vender de fato, sabe? Existe uma técnica que você usa? Porque você trouxe aqui que a conversão antes acontecia de forma ali no Instagram mesmo. Hoje você vai começar essa parte de atendimento. Mas pensando num macro, assim, no seu passado talvez também, quando você estava fazendo atendimentos ali no WhatsApp, como é que era esse processo de vendas? O que você falava e que você percebe que hoje vai estar no seu novo processo ali de script? Ótimo, adorei. Que é uma coisa que por mais que eu traga pessoas pra me ajudar, eu seguirei estruturando tudo. Porque foi eu quem consegui chegar até aqui com o conhecimento que eu construí, né? Com a graça de Deus eu cheguei e consegui exercer esse papel dentro da minha empresa, cheguei no faturamento alto, e é algo que eu usava muito no meu atendimento, que eu uso nas minhas criações de conteúdo. A pessoa precisa saber que tá falando com você, sabe? Então, tipo assim, a pessoa chegou, muitas pessoas vão naquele script assim, uma mensagem automática. Cara, a pessoa já chegar no teu WhatsApp e ter uma mensagem automática, ela já não tem mais certeza se é você que vai atender. Exatamente. Primeiro ponto. Aí, me fala qual que é o seu nome. Eu já perdi o que mais de precioso que eu tenho dela, que é o tempo, 2 vezes. Eu mandei uma mensagem automática, ela já...
Só mais uma. Segundo ponto, perguntei qual que é o nome. O que me custa eu clicar no WhatsApp e falar que é Maria? Daí, dona Maria, tudo bom? Que bom que você está aqui. Posso te explicar tudo sim. Me falei, você já conhece o marketing ou ainda não? Entende? Eu já poupava o tempo, ela via que eu chamava ela pelo nome e eu já pegava o nível de consciência dela. Eu sabia por onde começar. Sabe? Ao mesmo tempo que eu era rápida, eu conseguia usar um pouquinho mais de tempo, que as pessoas não querem investir tempo na sua estrutura, sabe? As pessoas querem tudo... Volto a dizer, Dani, mas tu falou que tu fez 3 milhões no automático. Mas foi construída uma autoridade, entende? Antes de eu construir, eu gastei muito tempo para construir ela. E um atendimento é isso, é chamar a pessoa pelo nome, é você entender o nível de consciência dela. Você entender, por exemplo, pronto. Se ela falar assim, oi Dani, eu queria saber mais sobre o teu trabalho, eu sei que ela é fria, ela não sabe o que é marketing, ela nem sabe direito o que é. Mas quando ela chega assim, oi, precisa aparecer para vender? Eu já sei que ela já vende outros cursos, onde prometeram que podia, né, alguma coisa e não foi cumprida, ela já tá frustrada. Eu já sei que é um público mais morno, tem que direto ao ponto. Se eu enrolar, eu perco ela. Olha isso, né? Sabe? As nuances ali, muito isso. boa. Então, se a pessoa chegou ali e como ela me falou comigo, eu já sei como tem que ser a entonação com ela. Caramba. Sabe? Por isso que é isso. Porque quando eu ia perguntar algo e a pessoa chegava, então eu não faço mesmo. Se eu sei que aquilo vai incomodar, sabe, a minha audiência, então eu não faço mesmo. Então é uma coisa que até as pessoas que vão vir trabalhar comigo agora, até se incomodam. Caraca, essa mulher quer humanizar tudo, ela quer, sabe, tipo, tudo é... Não, é porque eu quero permanecer mantendo isso, agilizando mais, automatizando mais, deixando mais profissional, tirando dinheiro da mesa, mas com a mesma verdade, coerência e humanização que eu sempre trouxe dentro da minha estrutura. São seus valores inegociáveis. Inegociáveis, Ali, né? De fato. Muito bom. Esse feeling, assim, para o cliente é muito interessante, que a pessoa vai... Você passa por tantos atendimentos, tantas situações, que chega uma hora que você mapeia o seu cliente de tal forma. É tipo que a gente falou, né? Dos nossos... A gente já gravou centenas de episódios que a gente, no almoço, às vezes a gente já tem mapeado, assim, ó, esse aqui vai dar bom, esse não vai dar, vai ser desafio X ou Y. Isso acontece com a prática, né? Agora... Você comentou que na sua estrutura tem pessoas que chegam ali, talvez ela compre em uma semana, talvez ela demore muito mais para comprar. Você consegue criar conteúdos que se comunicam com quem te conhece e conteúdos para quem acabou de te conhecer? Existe uma mudança porque não dá para ter uma comunicação única esperando pegar todos os públicos ao mesmo tempo. Não. Aí que entra quando a gente estava falando de funil de vendas. O que é o funil de vendas? Já aproveitando para as pessoas que nem entendem o que é ainda um funil de vendas. O funil de vendas, ele nada mais é que, de fato, um funil. Imagine um funil. Ele tem uma boca grande e ele vai afunilando. Nós precisamos de pessoas para entrar ali no teu funil e comprar de você no final. Perfeito? Quando eu faço isso dentro do Instagram, eu preciso colocar um funil desse no conteúdo. Então, eu uso um funil de conteúdo que eu faço tanto conteúdo para quem está chegando, topo, para quem está no meio, ali, vou comprar? Não vou. E para quem está no fundo. No fundo, Dani, sim. Para quem vai ofertando diretamente. E outra coisa que é muito precioso também, que o meu funil de vendas, ele é infinito, sabia, Bruna? Ele não tem fim, não. Sabe por quê? Porque ele... a pessoa comprou de mim, eu faço ela voltar pro topo de novo. Por quê? Eu sei vender novamente para a mesma audiência. Então, tipo assim, ela chegou, passou o cartão, mas eu entreguei tanto pra ela que ela volta lá pra cima. Se eu fazer uma nova oferta, ela se atrai novamente, eu quebro a objeção dela e ela compra de mim de novo. Hoje você tem quantos produtos? Hoje, atualmente, que eu estou vendendo 2. Ok. Mas eu cheguei, assim, a minha estrutura, eu cheguei a vender 4 produtos. Legal. Aonde um que foi muito incrível, assim, que eu fiz muita grana com ele, e ele foi incrível, foi uma consultoria de destrave. Que é onde eu falei exatamente para as minhas alunas que não estavam vendendo. Nossa, Dani, tem alunas que não vendem? Sim, elas tinham travas. Tinham 5 que eu identifiquei. Eu fiz um conteúdo onde eu curei essas 5 travas e hoje elas destravaram. Caramba. Então eu botei elas no topo de novo, elas desceram e compraram de mim de novo. Os 4 se complementavam naquela época? Claro, já foi criado pra isso, né? Exatamente. Legal, perfeito. Na verdade, não junto e foi indo, sabe? Aí, volta onde o Marcelo estava me perguntando, que como que eu levo isso de criar conteúdo. Então, eu crio conteúdo para as pessoas que estão chegando ali, pessoas que não sabem quem eu sou, que se sentem inseguras. 2 níveis de consciência, pessoas que conhecem o marketing, pessoas que não conhecem o marketing, saber aonde eles estão, mas eu preciso falar com os 2.
né? Então, conteúdo de topo, eu falo tanto para quem já conhece, para quem não conhece o marketing. Conteúdo de meio de funil, que é pessoas que já estão ali, mas que tem uma objeção. Precisa aparecer, precisa de computador, precisa de celular. Como é que funciona? Né? Eu mostro o curso por dentro. Então, tudo isso eu vou falando ali. E tenho de oferta também, quando eu faço uma promoção, eu dou um bônus exclusivo. Então, é para as pessoas que já me conhecem, já quebrei a objeção, mas precisa de uma oferta, precisa de é agora. Fulano já fez tanto com o meu curso. Tu ainda não fez por quê? Porque tu não entrou, então bora. Legal. Então, eu faço esses 3 tipos de conteúdo para todos os níveis ali de consciência do meu cliente. Que excelente, sensacional. E olha só, antes da gente ir para uma parte mais dinâmica aqui do nosso KiwiCast, eu não poderia deixar de falar da ADA, né? Sua comunidade ali. Como é que funciona? Como é que tá a galera ali se conectando? Qual o propósito, de fato, ali dentro? Gente, ali dentro da ADA, eu quero muito, muito, muito que elas mudem a sua vida financeira. Mas antes disso, há um propósito muito lindo, que é onde eu apresento Jesus para elas. Então, assim, a ADA nada mais é do que a área das abençoadas. Isso é um pouco polêmico, porque a gente vê muito no nosso mercado as pessoas usurpando o nome de Deus para vender. Porque, querendo ou não, é cristão, ou fala o nome de Deus, não vai mentir. E isso, muitas vezes, sujou o nosso mercado por diversas vezes. Então, volto a dizer, eu prego Jesus no meu trabalho, prego Jesus dentro do meu produto. É um convite. A pessoa pode dizer, não, eu quero só teu conteúdo técnico. Ok. Mas se ela quer o espiritual, eu entrego também. Legal. Então, quando eu atraio ela, eu não atraio usando louvores e Bíblia, como nós falamos no nosso almoço, não que seria errado, porque de fato eu vivo aquilo que prego, mas eu não quero isso. Foi uma decisão minha. Eu não quero te atrair dessa forma. Se tu chegar aqui pelo meu conhecimento, tu vê o meu potencial como mentora, aí sim, ok, Dani, eu também quero viver o que você vive espiritualmente. Mas eu não quero te atrair só por isso. Porque passa a sensação que querendo... Dani, tu poderia, mas eu não quero. Sim. Sabe? Eu quero te atrair de uma outra forma. Com conhecimento. Chegando aqui, eu te entrego algo muito mais valioso. Que é o caminho aonde me traz paz, alegria, que é a minha vida com Deus. Então... de fato, que é onde eu encontrei forças também para chegar até aqui. E a gente fala, porque a Dani estudou, porque a Dani fez, porque a Dani faz e acontece. Mas para mim estar de pé, com uma casa em pé, filhos muito bem educados, alinhados, um casamento saudável, que para tudo isso eu precisava estar ok, para conseguir ser uma Daniela empreendedora, eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus. Então, para tudo isso, eu apresento dentro da ADA. Mas eu apresento primeiramente o conhecimento, a pessoa vem e, sem querer, eu transformei isso, mas já estava avisado por Deus, em um ministério, onde a gente faz cultos, almas voltam para Jesus e é sensacional. Então, dentro da ADA, além de eu apresentar um conhecimento incrível, que tirou uma mulher simples pra caramba, com tudo que poderia dar errado para dar certo, né? Não tinha nada para dar certo. Uma trajetória muito complicada, com todas as dificuldades, e persistiu. E eu também apresento para elas o que deu força para ela persistir, entendeu? Para ela chegar até aqui. Para ser a mulher que é, para viver tudo que vive. Tem algo muito mais acima ainda do conhecimento, que é o mundo espiritual. E eu apresento isso dentro da ADA também. Brilhou, hein? Legal, a essência de propósito, né? Muito bom, parabéns. E agora nós chegamos no Área Gostosa, hein, Bruninha? Conta pra ela. Bate-bola, jogo rápido. Quer saber como é que é? Vou te explicar. Papum, ó. A gente vai jogar perguntas aqui na velocidade, pra você responder pra gente também na velocidade. Eita. Com uma palavra. E a colher de chá é o quê? Uma frase. Mas só. Essa é a colher de chá. Você pode responder em uma palavra ou até em uma frase. Até beber. Combinado? Tá, okay. Se prepara que é pedrada, né? Posso responder com uma palavra ou com uma frase? Exato. Vai ser com uma frase, hein? Usa o que tiver ao seu favor. Vai lá, Marcelo, começa pra nós. Vou começar. O que não pode faltar no feed do Instagram? Técnica 3P. Boa. 2 habilidades necessárias para desenvolver, para conseguir vender no digital. Resiliência e propósito. Complete a frase. Para ter sucesso no digital é preciso... ser resiliente. Botão turbinar ou gerenciador de anúncios no Meta? Ai, meu Deus, é óbvio que é o turbinar, gente. Mas eu posso ter uma frase, né? Boa. Não custa você estudar um upgrade de funil ainda mais e colocar dentro da tua estrutura também. Não estou pregando contra, mas o turbinar, ele é mais simples. Para finalizar com chave de ouro, é mais difícil fazer o primeiro milhão ou replicar esse feito? Fazer o primeiro milhão. Nice. Óbvio. Depois é só você repetir tudo que você fez com ainda mais propósito, sempre se atualizando no mercado. E daí, assim, o caminho do multimilionário está logo ali. É isso! Nossa, curti pra caramba.
É skin the game, né? Muito. É quem tá fazendo. É muito legal quando a gente encontra pessoas que elas estão vivendo o que elas pregam e a gente consegue perceber na comunicação. É muito ótimo. legal que além de ter tido toda essa trajetória, você tem um propósito também no que você faz. Isso. Que às vezes as pessoas elas iniciam geralmente pra mudar de vida pelo dinheiro, mas todas aquelas que conquistam esse objetivo, elas tendem a ver que tá faltando algo. Isso. E quando elas conseguem encaixar um propósito que vai além, é Nossa. muito bonito, muito E eu sou gratificante. muito Parabéns. grata, assim, por eu conseguir ter encontrado um propósito desde o meu começo. Sabe? Deu certo, na verdade, porque eu achei um propósito. Sim. Se eu não tivesse um propósito, não teria dado certo pra mim. Então, mais precioso do que o processo, de fato, é o propósito pra viver ele. Que legal. Agora, não terminamos. Não terminamos, Meu porque Deus. temos o quê? Presentinhos. Temos mimos. eu Temos adoro mimos, e Olha não lá. só pra Ei, você. Laranja. Ó, Não, a galera é boa, a galera é boa. Nossa, gente. Parece Porque que a foi feito identidade- agora. Verdade. Porque a identidade visual da Dani é o laranjinha, olha aí, ó. Eu acho que não Toda dá pra laranja. perceber. Não dá pra Não perceber. dá pra perceber. Ai, gente, Dani, esse presente é pra é agradecer a sua presença, por você ter compartilhado tanto conteúdo com a nossa audiência. Tenho certeza que a galera adorou te conhecer, vai querer continuar te acompanhando pra aprender mais sobre marketing digital. Então já deixa aí suas redes sociais pra eles te seguirem. Vai aparecer na telinha. Gente, vai ser um prazer ter você lá pra mim te ensinar ainda mais. Te ensinei muito aqui, mas isso é com certeza só a ponta do iceberg. Tem muito ainda. Vai ser uma honra te ter lá. Daniela Teixeira, Venda Online. Vai ser um prazer te ensinar tudo que eu sei. Show de bola, muito obrigado. Foi um prazer bater Prazer esse papo foi com meu. você, Dani. E Bruninha, pra quem ficou com a gente até o final, foi agraciado com esse episódio maravilhoso. O que é que a gente tem que fazer agora? Que o Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com a nossa queridíssima Dani Teixeira. Comentário, então agora se inscreva no nosso canal e ative esse sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, mas bora lá. Ô Marcello, onde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast. É um compromisso e eu vejo todos vocês lá. Bye, Valeu. bye. Tchau, tchau.